A gente é a equipe do terceiro B, que vamos falar sobre o tema Era Vargas. Somos compostos por Verônica, Jéssica, Gildásio e Micaela. O tema Era Vargas, como todos já podem perceber, fala sobre o tempo que Vargas governou. Esse tempo foi marcado fortemente pela crise do café, que se teve pelo motivo que foi bem marcado por revoltas, crises, principalmente a crise do café, que se deve por causa da quebra das bolsas de Nova York, que as bolsas, os Estados Unidos, ele produziu muito, mas não tinha onde vender, o que fez as bolsas cair e assim o Brasil não exportar café. O Brasil tinha milhões de sacas de café produzidas, prontas para exportar, e não tinha como, porque a demanda foi pequena. Exportaram muito pouco ao que eles pensavam que seria exportado, e assim houve uma grande crise. A crise do café ela abalou fortemente a economia brasileira, porque ela deixou muitos desempregados, deixou uma demanda de café enorme sem ter para onde ser expandida, vendida, comercializada. E naquele tempo o café era o meio do comércio, o principal meio do comércio. O café, ele movia rodovias, ele criava empregos, ele afetou desde o pequeno, desde os micro, bem pequeno ao operário, ao banco, todas as classes de trabalhistas. Aí teve uma destruturação do poder tradicional, porque o poder se continha em São Paulo, Minas Gerais. Devido a quê? Porque o poder era mandado só por... Quando saiu de São Paulo, o presidente paulista entrava em Minas Gerais, a falada café com leite. Eles ficavam comandando e assim, sucessivamente, só ia passando de um para o outro. O que aconteceu? Essa destruturação abalou as elites, que eram o Partido Republicano de São Paulo e o Partido Republicano de Minas Gerais. Pois o Partido Republicano de São Paulo queria repor a candidato da próxima eleição, Júlio Prestes. E o Partido de Minas Gerais queria como candidato Carlos de Andrade. E não chegaram a um acordo, de forma nenhuma, tendo assim a quebra do café com leite. Aí o Partido de Minas Gerais, ele passou a apoiar outras pessoas, separou-se de São Paulo totalmente. A Aliança Liberal, que foi apoiada por muitas, porque ela propôs coisas que a população queria, como o voto secreto e o direito das mulheres votarem, leis trabalhistas e diversas outras coisas que a população aceitava. Ela era bem aceita, a Aliança Liberal. Ela apoiava Getúlio Vargas, ela queria Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. Esses programas eram bem aceitos pela sociedade e bem vistos, pois naquele tempo havia muitas guerras, muitas revoltas, diversas coisas afetavam a economia, a estruturação do Brasil. Era um tempo de muitas complicações e Vargas vinha com as idealizações muito boas, como o voto, essas coisas assim eram bem vistas pela sociedade. Porém, as eleições foram bem acirradas, porque a elite paulista, que apoiava Júlio Prestes, ela também propôs programas bem vistos pela sociedade. O que é que houve? Houve as eleições, mas nessas eleições houve muita corrupção. E quem ganhou foi Júlio Prestes, mas a elite liberal, a Aliança Liberal, ela não aceitava a vitória de Júlio Prestes, porque ela contava que os paulistas, eles tinham feito muitas corrupções, usado de violência. Mas para ser realista, verdadeiro, ambas as partes
usaram de imensa violência, imensa corrupção. Só que os paulistas, eles souberam fazer mais, a coisa mais escondida, vamos falar assim, mais secreta. Só que a população não aceitava aquela vitória. A população realmente queria Getúlio Vargas como presidente. E as revoltas foram se começando, foi se gerando um lugar, no outro, e aumentando. E até que falavam, façamos a revolta antes que a população faça. E 3 de outubro foi começada a revolta. E o estopim para começar a guerra foi o assassinato de João Pessoa, vice-presidente, que era candidato ao vice-presidente, apoiando Getúlio Vargas. E começou uma revolta aí no Paraíba, Pernambuco, foi Minas Gerais, foi se tendo uma revolta, foi as pessoas se manifestando mais rápido, sem controle da população. Aí o exército abandonou o governo e disse que não aceitava que o candidato eleito, Júlio Prestes, assumisse a presidência. E foi dessa forma que Getúlio Vargas conseguiu ser eleito. Não sim pela votação das pessoas, mas sim por a revolta. Aí ele foi candidato a presidente, ele foi presidente do Brasil, mas não exatamente pelas eleições, sim pelas revoltas que as pessoas fizeram. Foi o que levou ele à presidência. Bom, como o movimento de 1930 deu início ao período getulista ou era Vargas, como muitos falavam aqui, foi a época em que Vargas ficou no poder durante 15 anos. E durante esse tempo ele fez algumas mudanças, criou leis de sindicalização, que era uma lei que se ligava indiretamente aos sindicatos brasileiros, criou melhorias para os trabalhadores. Assim, ou seja, ele criou o Ministério Público, da Educação, da Saúde. Então, Vargas criou essas melhorias para os trabalhadores, por quê? Porque além de ele criar melhorias que eram como se fosse essas leis de sindicalização, voto secreto que vieram depois, ele tinha, por exemplo, o controle dos trabalhadores, ou seja, como se fosse na época das eleições, ele poderia contar com o apoio deles. É como se eu dissesse assim, que eu faço um favor, no caso dele não seria um favor porque criar leis sindicalistas era uma obrigação de um presidente que estava no poder. Então ele criava essas leis, só que de tal forma, quando fosse na época das eleições, eles contavam com o apoio dos trabalhadores por conta desse controle que ele tinha sobre eles. Que os trabalhadores, quando fossem nas eleições, ele votava nele e ele seria eleito novamente. Que chamava também a política do populismo. Aí o período getulista ele se dividiu em 3 partes, que foi o governo provisório, que era de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o governo ditatorial, que foi de 1937 a 1945. Aí, durante esse tempo também, o governo provisório ele se resume basicamente em algumas mudanças que Vargas fez. Ou seja, ele fechou a Constituição, ele suspendeu a Constituição de 1891, que era dos republicanos, ele fechou assembleias legislativas, câmaras municipais, e teve uma coisa que ele fez que gerou assim, muita polêmica, que foi a nomeação de interventores. Ou seja, Vargas colocou no poder governantes para os estados, só que governantes assim por quê? Porque eles não poderiam tomar assim atitudes sem que se ligasse diretamente ao governo federal. Ou seja, o estado não era autônomo. Tudo que ele tivesse que fazer teria que se ligar a Vargas. Por isso que em vez de governadores, por exemplo, eram interventores. E o povo ficou muito revoltado com isso. Por quê? Porque Vargas ele só nomeava militares. E o povo pedia, por exemplo, pessoas que fossem civis e paulistas, que no caso ocorreu no estado de São Paulo, que foi quando veio a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução se deu por quê? Por causa que em 1932, os estudantes, principalmente, foi do Partido Democrático. Bom, então, os líderes do Partido Paulista e do Partido Democrático, eles uniram-se numa frente para exigir que Vargas nomeasse um interventor paulista e civil. Vargas nomeou, só que não amenizou a situação. Por quê? Porque o que eles realmente queriam era novas eleições para a formação de uma nova Constituição, que Vargas tinha suspendido em épocas atrás. Então, eles faziam essa eleição,
Aí eles elegiam a Assembleia Constituinte e logo depois vinham a Constituição, que eles tanto queriam, a nova Constituição. E também porque o governo de Vargas ele estava se revelando centralizador, então já começou por aí. Aí quando foi, assim, depois aconteceu um fato que marcou muito essa época, que foi um pouco antes da Revolução explodir, que foi a morte de 4 estudantes. Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Bom, e a Revolução de 1930, como já foi falado, ela deu início ao período getulista, ou Era Vargas, que foi a época em que Vargas governou por 15 anos, que foi de 1930 a 1945. E Vargas, nessa época, ele fez algumas mudanças, como leis de sindicalização, criou ministérios de educação, trabalho, da saúde. Então ele criou melhorias para os trabalhadores e na época ele tomava um poder praticamente ilimitado. Por quê? Vargas criava melhorias, só que com uma intenção. Quando fosse na época das eleições, o pessoal, principalmente a classe de trabalhadores, ele iria votar nele, ou seja, apoiar nas eleições. Na próxima eleição, ele seria eleito. E ele fez isso com o intuito de ser elegido mesmo, que era como se chamava a política do populismo. Ou seja, ele controlava os trabalhadores, ele agradava e depois controlava os trabalhadores. E o governo de Vargas, ele se dividiu, o período getulista se dividiu em 3 fases, que foi o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o governo ditatorial, que foi de 1937 a 1945. E esse governo provisório, ele se resume basicamente em algumas mudanças bruscas que Vargas fez. Ele suspendeu a Revolução Republicana de 1891, a Constituição Republicana de 1891, e suspendeu Assembleias Legislativas, câmaras municipais, e ele fez uma coisa que gerou muita polêmica, que foi a nomeação de interventores, ou seja, Vargas nomeava as pessoas como se fossem governantes de estados, só que não eram governantes por quê? Por causa que essas pessoas iam lá, ele elegia. Para começar, não dá para ser governante porque o povo não escolhia, foi ele que determinou. Escolheu lá e a pessoa ia governar só que de acordo com o que ele determinasse, ou seja, os estados eles perderiam o poder político autônomo, eles não poderiam tomar nenhuma decisão sem que tivesse se ligar diretamente ao governo federal. E essa, por exemplo, essa nomeação de interventores e outros problemas foi o que gerou a Revolução Constitucionalista de 1932. Primeiro isso começou assim por quê? Porque o governo de Vargas ele foi se mostrando centralizador. Depois porque eles queriam que Vargas nomeasse um interventor paulista e civil. Vargas nomeou, porque Vargas só nomeava pessoas militares. Vargas nomeou paulista e civil, só que não adiantou muito. Por quê? Por causa que os líderes do Partido Republicano e os líderes do Partido Paulista, Democrata, eles se organizaram numa frente para fazer uma revolta e conseguir o principal objetivo deles, que era conseguir novas eleições para a Assembleia Constituinte e formar uma nova Constituição, que era realmente o que eles queriam. E antes que a Revolução explodisse, quando foi um pouquinho antes só, os 4 estudantes, eles que morreram em confronto com a polícia, que foi Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses estudantes, eles lutavam contra as tropas do governo federal. E quando foi em 9 de julho de 1932, explodiu realmente a revolta constitucionalista, que tinha um símbolo que foi MMDC, que ficou marcado por causa da morte desses 4 estudantes. Depois de 3 meses de lutas e muitas mortes, as tropas federais conseguiram derrotar os revoltosos. Então, só que mesmo assim, Vargas atendeu o pedido dos revoltosos. Por quê? Por causa que ele fez o que ele estava querendo, ou seja, ele nomeou, ele deu eleições para a nova formação da Assembleia Constituinte e iria formar a nova Constituição. Quando foi? Depois disso, Vargas nomeou por quê? Por causa que, embora São Paulo fosse um estado derrotado militarmente, ele possuía muito poder socioeconômico. Então Vargas queria contar com isso e foi por isso que ele atendeu o pedido dessas pessoas. Agora, analisando de uma forma própria, na minha opinião, eu acho o seguinte, que embora Vargas tenha ficado por 15 anos no poder, período de ditadura e tal, tinha uma certa aceitação, principalmente da classe de trabalhadores. Por quê? Por causa que quando foi em 1951, Vargas foi eleito presidente novamente, só que aí foi um período curto, ele ficou
ficou até 1933, aliás, 1954, passou 3 anos no poder, que foi a época em que ele se suicidou, que foi um período de pressão dos militares em cima dele. Ele teve uma morte trágica, que suicidou-se até com um tiro no coração. E eu lembro que ele falava assim, em uma carta testamento bem interessante, ele dizia que, por exemplo, o povo que fez ele de escravo não seria mais escravo de ninguém, e que ele estava partindo para a vida eterna, e que ele estava saindo da vida para entrar. Então, em 1934, a Assembleia atual do Brasil aprovou a Constituição de 1934, onde, por decreto, três conquistas é bem interessante ressaltar, como o voto secreto, o direito trabalhista e o nacionalismo econômico. Eu vou explicar cada um em sequência. Começando com o voto secreto, o que seria isso? Pessoas que não tinham direito a votar, por exemplo, como mulheres, elas vão poder adquirir o voto. Mas só que aí tem uma causa de reclusão. Mendigos, pessoas impedidas pela justiça, militares com a patente de sargento para baixo, não poderiam votar. E outra coisa bem interessante, como o próprio nome do tópico fala, isso seria uma forma mais simples de falar. Antigamente, tem que ressaltar um pouco a história para explicar bem direitinho isso. Antigamente o voto era aberto. Por exemplo, uma pessoa votava, preenchia um cabeçalho, uma folha. Nessa folha estavam todos os seus dados e era aberto no dia da apuração dos votos. Depois dessa Constituição, isso ficou totalmente proibido. Passando depois por direitos trabalhistas, na era Vargas, ele conseguiu colocar na Constituição um negócio bem interessante. Antigamente o trabalhador tinha jornadas que a empresa que falaria o tanto que ele ia trabalhar. Não. Depois disso, veio a acarretar que o trabalhador ia ter carga inferior a 8 horas de trabalho, salário bem remunerado, um aumento na época, teria direito a férias anuais remuneradas e também a proibição de menores de 14 anos para trabalhar. Agora falando de um nacionalismo econômico, o que seria isso? Proposta, o governo queria proteger os recursos naturais de especuladores estrangeiros, por exemplo, como quedas d'água, que poderia fornecer energia, já que na época grande parte da população, ou melhor dizendo, só as capitais tinham eletricidade, tá entendendo? Hidrelétrica, o resto era tudo com gerador, as que tinham, tá entendendo? Jazidas de minérios, principalmente em Minas Gerais, que tinha muito minério de ferro, essas coisas, é bem interessante ressaltar. Depois eu vou passar para os grupos políticos. Os grupos políticos, eles tinham os dois principais partidos, que eram os integralistas e os aliancistas. Os integralistas, eles tinham como eu posso explicar, uma identidade bem parecida com o nazismo, de Adolf Hitler, contemporâneo da época. Na vertente mais extrema, estava o Plínio Salgado, o responsável também pelo grupo nacionalista. Vale também ressaltar que esse pessoal também tinha uma inspiração fascista, com Benito Mussolini, da Itália. Já passando para os aliancistas, esses tinham como partido político, eles tinham, era totalmente ao contrário dos integralistas. Por quê? Os integralistas, eles tinham esse lado mais nazista, o outro não. Era uma junção de povos que estavam nesse partido. Por exemplo, tinha um sistema comunista, tinha um sistema socialista, tinha um anarquista, tudo isso misturado. Aí o que aconteceu? Eles se juntaram e formaram a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Na minha opinião, bem a cara de comunista minha. Então, a Intentona Comunista, o que foi isso? Documentos mais recentes provaram que
há boatos que isso partiu da própria Rússia, União Soviética, que estourou uma revolução, um tipo de revolução militar, assim dizendo, nos quartéis generais. Isso em Pernambuco, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, que foi rapidamente contida pelas tropas do governo. Passando para a segunda etapa, agora eu vou falar um pouco sobre o governo ditatorial, que está em tópicos bem claros aqui, como o Estado Novo, Estado de Emergência e Federalismo. Vou começar falando do Estado Novo. O Estado Novo foi depois que Getúlio Vargas assumiu uma ampla margem de votos acima da oposição. E o que aconteceu? Ele organizou um cerco. Primeiro, o que aconteceu? Aconteceu um estado de emergência. O que era esse estado de emergência? Já passando um pouco por segundo. Era o Plano Cohen. O governo, juntamente ao Exército, fantasiou esse plano. E o que aconteceu? Juntamente com o governo, juntamente com os integralistas, eles acabaram, prenderam todo mundo da ANL, como já citei atrás. E o que aconteceu? Decretou um estado de emergência. Esse estado de emergência dava total autonomia para o governo, ou seja, Getúlio, entrar na sua casa, te prender e te julgar como achasse necessário. E tem mais um: as atitudes de Getúlio Vargas, presidente, não podiam sequer ser submetidas à justiça. Nesse período de emergência, nesse contexto, o que foi que aconteceu? Os estados perderam sua autonomia. Aí o que aconteceu? Aconteceu a morte do federalismo. O federalismo e muitas coisas populares, muitas festas populares, o que eles fizeram? Eles estavam pegando e queimando a bandeira dos estados como a morte do federalismo. O federalismo é uma definição bem rápida. Uma autonomia são estados, no caso do Brasil, Pernambuco, São Paulo. Esses estados têm uma autonomia dentro da federação. Com Getúlio Vargas, essa autonomia acabou. Vindo já para o movimento cultural, Getúlio Vargas, ele estava fazendo o quê? Ele estava encomendando letra de músicas, canções, sambas, para o pessoal, para os grupos artísticos. Entre eles vai se destacar o Verde e Amarelo, entendendo? Do líder dos fascistas brasileiros, entendendo? Quinho Salgado. E o que aconteceu? Eles simplesmente estavam transformando toda uma exaltação à nação, o que seria certo, a uma exaltação ao governo. Entendendo? Eles estavam deixando o orgulho de ser brasileiro para, por exemplo, ter o orgulho de ter Getúlio como comandante da nação. No estado de emergência foi criado também um órgão de censura, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava e condenava e até exilava pessoas que faziam canções, que faziam melodias, faziam livros contrários ao governo. Já passando para o movimento modernista, o Grupo Verde e Amarelo tinha Cassiano Ricardo, Menotti Del Picha e o famoso Quinho Salgado. E então, eles, como já comentei um pouco, eles estavam exaltando o getulismo, vamos pregar assim essa ideologia. Eles pegavam melodias, pegavam canções e apoiavam o governo em si. Também vai lembrar que, como nem todo ditador se segura no poder só por repressão, o que acontece? Getúlio, ele estava pregando nas escolas, tá entendendo? Uma ideologia como salvador da pátria. Inclusive saiu até uma cartilha denominada de Getúlio e sua vida, para a criança brasileira. Então, isso foi distribuído nas escolas, pregando uma ideologia, vendo Getúlio como um salvador. Mas sempre nesse jogo de anjos e demônios, várias pessoas também estavam copiando essa ideia, tá entendendo? O que eles estavam querendo fazer? A criança de hoje é o adulto de amanhã. Se essa criança fosse criada numa ideologia, vendo o ditador como salvador da pátria, ela iria aceitar o mandato de Getúlio
ia aceitar suas manobras políticas, tá entendendo? E eles não iam ter que lutar contra uma nova geração de revoltosos. Isso, Mussolini estava usando isso, Stalin na Rússia, Adolf Hitler na Alemanha, tá entendendo? A geral dos ditadores estavam pregando bastante essa ideologia, tentando, de uma certa forma, conseguir a ajuda popular, a cooperação popular. Então, agora falando um pouco do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tentava se manter numa posição neutra. O que ele queria com isso? Não era por causa que o Brasil estava querendo dar uma bonzinha e evitar derramamento de sangue, não é nada disso. O que estava acontecendo? Getúlio falou assim: nessa época, a Segunda Guerra Mundial, vou dar só uma pequena ressaltada, ela estava com uma guerra de Rússia, potências do eixo contra as forças aliadas. Rússia, as forças aliadas eram Rússia, Estados Unidos e Inglaterra. Já as potências do eixo eram Alemanha, Japão e Itália. Então, o Brasil mantinha negociações com os dois lados, as duas faces da moeda. O que Getúlio Vargas queria? Ele queria obter vantagens em negócios, em manobras políticas dos dois lados. Ele não queria se manter de um lado, podia ser também que o lado que ele procurou, o lado que ele apoiou, perdesse. O que aconteceu? O Brasil ia cair com isso, ele ia perder, está entendendo com isso? O que poderia acarretar até uma revolta popular. Então, nesse estado da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Em 1941, ele dá apoio aos americanos na base, em bases brasileiras do Nordeste brasileiro. Em troca do apoio militar, o governo brasileiro ia receber uma boa parte do financiamento das usinas de Volta Redonda, usinas siderúrgicas de Volta Redonda, mas só que teve um ponto alfa nisso aí. E também o Brasil forneceria minério de ferro e borracha. Só que tem um ponto alfa nessa história. A Alemanha não gostou nada da posição do Brasil. O que aconteceu? A Alemanha veio com submarinos e bombardeou 9 navios brasileiros, matando 600 pessoas. E simplesmente acarretou uma revolta imensa. Em cerca de 1942, o governo brasileiro declarou guerra às potências do eixo. Então, depois disso, a Itália, as tropas brasileiras foram enviadas para a Itália, a Força Expedicionária Brasileira. Os soldados brasileiros que lá contribuíram em diversas batalhas, importantes batalhas, como a de Castel Novo e outras, enfim. Então é isso, e agora eu vou passar a bola para a minha amiga Verônica. Bom, eu vou falar agora da política econômica de Getúlio Vargas. Como foi já falado no trabalho, vinha uma crise enorme na economia do Brasil. Café, uma coisa ou outra. E o que foi que Getúlio Vargas fez para amenizar, ou calar um pouco as pessoas sobre isso? Ele voltou a investir na agricultura e também no café, que era contido, acabado. Tinha diversas sacas que foram vendidas ao Estado, ao Brasil mesmo, as pessoas venderam ao Brasil mesmo, armazenadas. Ele mandou realmente queimar essas sacas e investiu em outras áreas da agricultura, como o plantio de algodão, frutas tropicais, muitas outras coisas. Ele foi investindo, diversificando a agricultura, tirando aquela ideologia só de café. E também foi aumentando impostos para que não fosse exportado ou importado. Foi diminuindo, foi fazendo com que o preço do café fosse aumentando. Ele também investiu na economia, uma parte muito forte que ele investiu foi nas indústrias. Ele, de vez de ele estimulou-se a produção de indústrias, criar indústrias no Brasil mesmo. O que é que ele fez? Ele aumentou o preço do imposto para quem queria exportar alguma mercadoria. Se eu quisesse exportar alguma coisa dos Estados Unidos ou qualquer outro país,
o imposto seria muito mais caro. O preço desse produto seria bem elevado. No entanto, se eu comprasse um produto nacional, esse preço seria bem mais baixo, porque ele diminuiu o imposto nacional, fazendo com que as pessoas fizessem a economia das indústrias brasileiras, atuassem no Brasil, crescessem. Vargas também criou indústrias estatais. O que é indústrias estatais? São indústrias do Estado mesmo. O exemplo é a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Cirúrgica Nacional. São exemplos de empresas que ele criou, para que essa economia se fosse gerando, fosse aumentando. Mas as indústrias não tiveram o mesmo patamar da agricultura. Mesmo a agricultura tendo começado embaixo, a indústria mais em cima, com impostos a favor, com tudo a seu favor, a agricultura ainda era o meio de, vamos dizer assim, de gerar a economia do Brasil todo, de girar, de fazer coisas como rodovias. Isso tudo realmente era mais a agricultura. A indústria, por mais que ela cresceu, ela não atingiu a agricultura. Porque, além dos produtos que Vargas passou a investir, em novos produtos, em novas tecnologias, técnicas para a agricultura, o café voltou em alta e tornou a agricultura num patamar mais elevado novamente. Com o preço da exportação do café aumentou, o preço de tudo que era produzido no Brasil realmente estava sendo bem visto de verdade. As indústrias, elas conseguiram sim boas coisas, mas não chegaram a atingir a agricultura. Bom, era isso que eu queria falar da economia, que ele deu um bom conserto, mas ele não melhorou a economia brasileira. E agora eu deixo com Micaela. Eu vou falar um pouco agora sobre o trabalhismo e o populismo. Durante o período getulista, houve um grande desenvolvimento nas empresas, desenvolvimento urbano nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com esse desenvolvimento, atraiu uma grande migração, que vinha principalmente do Nordeste, onde eles tentavam fugir da seca, da miséria e de vários outros fatores. Com essa vinda dessa migração, aumentou a mão de obra para as empresas. Com esse aumento, as empresas cresceram e com isso cresceu também a mão de obra, que a partir disso, os trabalhadores se ampliaram a sua consciência de que eles precisavam lutar por seus direitos. Como a consciência deles se abrangiu e eles resolveram lutar por seus direitos, e o governo percebendo a força que eles tinham para lutar por esses direitos, eles criaram a política trabalhista, que era baseada na Carta de Lavoro, melhor traduzindo, a Carta do Trabalho. E assim aconteceu a implantação de leis, que nessa implantação de leis gerou muitas brigas, muitas revoluções para a melhora deles, dos trabalhadores. E nessas leis implantadas, só reivindicaram as leis que garantiam um futuro melhor para eles, como um salário bem remunerado, uma carga horária de trabalho não superior a 8 horas, a férias e a proteção de crianças e mulheres para o trabalho. Mas só apenas em 1943 foi que essas leis foram aprovadas pela Consolidação do Trabalho. Getúlio Vargas, como ele apoiava essas leis, ele ficou conhecido como tipo um pai dos pobres. E ele, para reforçar essa imagem que ele tinha, ele sempre começava seus discursos chamando pelos trabalhadores do Brasil. E ele também ele fazia tipo um jogo. Ele tentava entender o lado dos trabalhadores e o lado dos empresários. Ele fazia tipo ele falava pelos dois. Ele fazia tipo uma aliança entre os trabalhadores e os empresários, onde ele procurava entender o lado dos trabalhadores e dos empresários, e com isso ele conseguia amenizar alguns movimentos que os trabalhadores faziam com os empresários. E isso ficou conhecido como o governo dele como quem fez uma estabilidade social. E agora eu vou falar um pouco sobre o fim do Estado Novo. Na guerra do
fascismo foi aproveitado pelos grupos liberais para combater o fascismo interno, que também fazia parte do governo de Getúlio Vargas. E ele, querendo se antecipar à frente dos seus adversários, marcou as eleições em fevereiro de 1945. Ele marcou o prazo para as eleições. E nesse contexto também renascia a vida partidária, que era a UDN, que era a União Democrática Nacional, o PCB, que era o Partido Social Democrático, o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSP, que era o Partido Social Progressista, que ele já agia só que clandestinamente. E as eleições presidenciais foram marcadas para 2 de dezembro de 1945, onde concorriam Eurico Gaspar Dutra, que ele tinha o apoio de Vargas, Brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Diego Fiuza. Vargas ele fazia tipo um jogo no decorrer do período das eleições, onde ele mostrava apoiar o general Eurico Gaspar Dutra. Só que ele fazia tipo um jogo onde ele procurava apoiar o general, só que por outro lado ele fazia movimentos para que a população pedisse para que ele ficasse no poder, que era chamado de queremismo, onde a tradução do queremismo era queremos Getúlio. Aproveitando esse momento de prestígio, o governo decretou a lei antitruste, que era onde essa lei ela impedia, essa lei antitruste ela limitava a entrada do capital estrangeiro no nosso país. E com isso, ocorreu uma grande revolta, principalmente para as empresas norte-americanas. E com isso, os setores de oposição, eles fizeram uma revolução. Em 29 de outubro de 1945, foram enviadas tropas que foram lideradas por Eurico Gaspar Dutra e Goiás Monteiro, onde eles cercaram o palácio e obrigaram Getúlio a renunciar ao cargo. E esse cargo foi entregue temporariamente a José Linhares, que era o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Getúlio, depois que renunciou ao cargo, ele se retirou-se para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. E com o apoio dele, as eleições foram vencidas por Dutra, pelo general Dutra. Eu, juntamente com a minha equipe, quero agradecer a todos vocês e espero até uma próxima vez.